Fala galera do De Olho no Jogo, como é que vocês estão, meus amigos? Olha, Vasco e Lanús, ontem o Vascão da Gama empatou em São Januário 0-0 com o Lanús e perdeu aí a oportunidade de assumir a liderança do grupo, né? Perdeu uma ótima oportunidade de assumir a liderança do grupo. A gente vai ver aqui os melhores momentos, a gente vai conversando, deixa aqui nos comentários sobre o que você achou da partida, se você foi em São Januário, se você viu o jogo do Vasco ou não, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir você, meu amigo. Combinado? Bom, gente, o primeiro tempo do Vasco, foi assim, bom demais, né? Primeiro tempo que o Vasco da Gama, ele realmente se superou. Por que se superou? Porque a gente tem que ser sincero, né? A gente não pode estar mentindo e fazer uma análise aí. O Vasco poderia ter ganhado o jogo? Poderia, no primeiro tempo ele poderia ter ganhado o jogo, mas não ganhou. Ele poderia ter superado o Lanús? Ele superou o Lanús no primeiro tempo. Poderia ter marcado logo no início do jogo, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A gente viu aí, deixa eu colocar aqui para você os lances do jogo. A gente viu aí um Lanús que realmente jogou uma armadilha pro Vasco da Gama, né? Jogou ali uma armadilha pro Vasco, a bola na trave. E o Vasco da Gama, a verdade é que também em algum momento da partida ele cansou. O Vasco cansou. Gente, são 8 jogos em 23 dias, e não é fácil com a equipe profissional, né? A equipe não aproveitou a atuação superior no primeiro tempo, como eu disse, e caiu de rendimento no segundo tempo. Simples assim, né? A atuação no primeiro tempo foi muito boa. Quem foi em São Januário viu isso, uma visível queda de rendimento que teve no segundo tempo. Uma pena esse empate, né? Em casa. Agora vai ter que buscar esses pontos aí nos jogos fora de casa. Se quiser, claro, aí ficar em primeiro no grupo. Escapar aí do playoff, né? Com algum time da Libertadores. Resultado realmente, mais uma vez, gente, a verdade é que jogou uma luz, né? Sobre algumas deficiências que o time do Vasco. O próprio Carille falou sobre isso na coletiva. A gente vai botar em outro vídeo a coletiva do Carille. O Léo Jardim foi mais uma vez um dos grandes destaques. Inclusive o pessoal está pedindo até Léo Jardim na seleção. Foi mais uma vez um grande destaque. E quando o goleiro é grande destaque, a gente tem que estar, né? O elenco do Vasco, o torcedor vascaíno sabe que eu estou falando aqui não é para menosprezar o elenco do Vasco, não é para falar mal, né? É só uma realidade. O elenco do Vasco precisa de peças urgentes, mas Carille, na última coletiva, no jogo contra o Flamengo, o Carille falou sobre isso, falou do teto, né? Até onde pode chegar, o que pode oferecer, o que não pode oferecer. E é uma realidade do Vasco que a galera tem que entender e enfrentar, gente. Não tem jeito. Não tem fórmula mágica. Sem contar que os desfalques, né? Os desfalques que o Carille teve aí que fazem muita diferença, né? O Tietê tá fora. Maurício Lemos, né? Maurício Lemos tá fora. São peças que fazem falta ali. O time teve desfalques importantes. A galera tá se recuperando aí. Aí você olha para o banco de reserva, né? Diante da necessidade de mexer, não só pelas faltas, mas também pela necessidade do jogo, de estar fazendo uma troca, e de repente o cara não consegue fazer. O Vasco teve o Paulinho, o Adson, o Zucarello, o Alex Teixeira, o Jean David e o Garré, com opções ofensivas para o segundo tempo. O Adson foi ali no primeiro, foi o primeiro a ser acionado, né? Mas eu achei que ele entrou meio desconectado no jogo, né? Contribuiu pouco,
ainda cometeu aquela falta ali perigosíssima na frente da área, né? Poderia ter dado aí uma derrota para o Vasco da Gama. E tem a ausência também do Payet, né, cara? Que o Payet faz uma grande falta aí pro time do Vasco. Tem o Lloyd, né, que não foi relacionado aí, tava com dores na coxa. E expõe mais a questão do elenco que tá curto, né? O Carille foi muito hostilizado no final da partida. Me desculpe os vascaínos, eu acho um pouco injusto, né? O cara tá trabalhando com o que tem. Mas muita gente, o início do Vasco foi ruim, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, né? Mas pelo repertório, cara, repertório. Eu confesso que eu acho que é difícil a gente culpar o treinador. É difícil, né? Quando o time não tem um repertório. Bom, galera, esses foram os melhores momentos. Eu vou também deixar o vídeo aqui com a coletiva do Carille, né? O Carille falando aí sobre esse empate, sobre as dificuldades que o Vasco está tendo em fazer uma reposição. Você que não é inscrito no canal, peço que você inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer. Nós estamos aí correndo atrás dos 20 mil inscritos. Ajude, dessa força e vamos ver se o Vascão consegue nos próximos jogos, né? Tem os jogos em casa. Se o Vascão consegue aí recuperar esses pontos. Ele precisa recuperar esses pontos fora de casa, né? O Vasco precisa ir buscar, inclusive contra o próprio Lanús, quando for jogar fora, precisa buscar para não cair, né? Porque ficou empatado ali com o Lanús, e o Lanús está com uma leve vantagem no saldo de gols. Por isso o Vasco fica em segundo, né? O time de Fábio Carille precisa arrancar aí pelo menos os pontos contra o Puerto Cabello, lá na Venezuela, e do próprio Lanús também em Buenos Aires. Precisa arrancar pontos fora de casa. Arrancando esses pontos, o Vascão vai seguir aí com certeza primeiro do grupo e escapar dos playoffs. Um abraço, galera. Muito obrigado por participar. Deixe o seu like, deixe um comentário, que é importantíssimo, ajuda muito aqui o canal. Um abraço.